Hoje falamos mais a respeito. Hoje eu vou lembrar da parábola do bom samaritano. Então hoje eu vou ler mais um trecho na Bíblia para a gente meditar a respeito, né? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a cada um, que a gente vai meditar sobre essa palavra hoje, entendeu? O que que Jesus fala a respeito disso? O amor e a prática concreta. Essa é a meditação do bom samaritano. Um especialista em leis se levantou e, para tentar, Jesus perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? E ele então respondeu, né? Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Ele não ficou satisfeito na resposta, né, que Jesus deu para ele. Ele sabia que amar ao seu próximo, né, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem o que Jesus nos deixa claro. Quando a gente ama a Deus, a gente não faz mal ao próximo. É isso que Jesus ensina pra gente. Quando a gente ama a Deus, a gente faz o bem. Porque se você ama a Deus e odeia teu irmão, você não ama a Deus. Jesus quis dizer para ele que quando você diz que ama o Senhor teu Deus, você tem que amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua força. Mas não adianta você fazer isso e odiar seu irmão. Isso não é fé. Isso não é ensinamento de Jesus. Então, ele questionando Jesus, né, a respeito disso, ele não ficou satisfeito com a resposta e questiona Jesus, né? Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, né, contando a parábola. Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante. Pelo outro lado, mais um samaritano que estava viajando chegou perto dele. Viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma
pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pagou 2 moedas de prata e as entregou ao dono. Pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Que belas palavras de Deus para nós. Um que fazia o bem, que pregava a palavra de Deus, O que ele faz? Passa adiante. Passa o outro também, adiante. Aí vem um samaritano e acolhe aquele que estava lá. E Jesus pergunta: quem fez aquilo que está na lei? Quem foi aquele que amou o próximo? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Quem praticou essa obra de caridade? Quem foi o próximo dele? Aquele que fez o bem, ele reconheceu. Então ele falou, foi aquele que praticou a obra, que foi misericordioso com ele. Que ensinamento lindo essa passagem tem para nós. Que reflexão bonita. Ao invés de nós ficar tirando pedra no outro, ao invés de nós focar em ajudar as pessoas, nós ficamos maltratando, atirando pedra. Muitas vezes está na situação que esse se encontrava. E nós, ao invés de que prega a palavra, ao invés de ser um samaritano, nós muitas vezes nos agimos como o levítico, um levita, ou um sacerdote, que passa adiante. Ainda que nós temos o conhecimento um pouquinho da palavra de Deus, ainda que a gente estude ela, procure fazer as coisas que Jesus manda a gente fazer, que a gente conhece um pouco do mandamento de Deus e a gente não pratica isso. Por que nós não praticamos? Por que nós, ao invés de socorrer, de ajudar, a gente prefere fazer o contrário daquilo que Jesus manda dentro do Evangelho? Então essa passagem ela nos conduz a ver o próximo. Meu próximo não é só aquele que está do meu lado, não. Meu próximo é todo aquele que é filho de Deus. Porque em Cristo somos todos irmãos. Então, o próximo a mim são todos aqueles que são filhos de Deus, que nasceram, que são humanos. Então, Deus não é só seu pai, não é só meu pai, assim como Jesus ensinou a chamá-lo. Deus é pai da humanidade. Entendeu? Então a gente tem que praticar a obra que Jesus mandou. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Vê alguém lá em situação difícil. Será que você vai passar longe dele, correr dele, você está fazendo o que a Bíblia está ensinando? Você está julgando antes mesmo de conhecer qual é o problema, por que ele está naquela situação. Então nós preferimos a opção mais fácil, que é evitar ajudar. Ao invés da gente se comprometer como cristão, como pessoas de Deus, que muitos enchem a boca para dizer, eu sou pessoa de Deus, eu faço isso e faço aquilo.
se esquiva de ajudar o outro que está numa situação complicada, né, na vida. Ao invés da pessoa ajudar, ele prefere criticar, prefere outra linha, né, seguir outra posição contrária a tudo que está na Bíblia. Às vezes esquiva até de ler essas passagens na Bíblia para poder tentar praticar outras obras, outras coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. É igual aquele ditado, cada um para si, Deus para... Isso não funciona. Cada um para si, Deus para todos. Isso não funciona com Jesus. Não adianta você achar que funciona, que não funciona não. Ou é Deus para todos e todos por todos, ou não existe nada. Entendeu? Ou você esquece a Bíblia e começa a pregar outra coisa que você acredita. Porque Jesus não ensinou isso. Jesus não te deu essa mensagem, não. Na Bíblia não tem nada disso. Que é cada um para si, Deus para todos, não. Deus é para todos, mas nós todos somos para todos. Nós temos que se ajudar mutuamente. Nós temos que buscar Deus mutuamente. Nós todos somos irmãos. Em Cristo somos. Então não somos melhor do que ninguém. Então por isso que eu gosto dessa passagem, entendeu? Por isso que eu acho bonito essa parábola que Jesus mostra para ele então, quem é meu próximo? Quem é, Senhor, meu próximo? É aquele a quem eu prestei misericórdia e compaixão. Ainda que ele fosse meu inimigo e tivesse lhe caído, eu socorri ele. Ainda que eu não gostasse dele, mas eu apliquei a obra de caridade e de misericórdia. Então, eu amei ele. Então é isso que Jesus me ensina, eu e você. São coisas maravilhosas que tem na Bíblia. Aí falando do samaritano também, né? Jesus liga uma coisa com a outra. Né? Quando ele estava conversando com aquela mulher samaritana, chegou perto dela e falou, pediu água para ela, né? E ela fala, esse poço aqui foi Jacó, foi nosso pai Jacó, né? E Jesus fala para ela assim, então, se você soubesse quem lhe pede de água, você, né, o daria, porque essa água que ele, né, tem, ela jorra, você não precisará mais beber, você não terá mais sede, né, na verdade. Aí ela fala assim, vejo que és um profeta, assim. Aí ele fala assim, vai lá e chama teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, Jesus conhece a pessoa, né? Ele sabe. Assim, realmente você teve 4 maridos e esse que você tem agora não é seu marido. Entendeu? Teve outros, né? Outros eram seu marido e esse que você tem agora não é teu marido. Então ela fala que ele é um profeta e e ela até questiona, mas a salvação vem dos judeus, né? Que ela questiona Jesus. Aí Jesus fala, não, que adorarão o Filho em espírito e verdade. Chegou a hora, né? E ele é o Messias, ele se revela à mulher. Uma coisa que os judeus não faziam muito era conversar com o samaritano, né? Até os discípulos chegam, mas nem questiona Jesus por causa disso, né? Que ele sabe quem era Cristo, né? Então, interligando uma coisa com a outra, né? Fala da samaritana, da mulher, eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas Jesus praticou a misericórdia tanto quanto com a mulher, que ela foi lá e falou para todo mundo, e até falou, nós não acreditamos porque você disse, mas sim porque nós estamos vendo agora, entendeu? Então Jesus leva a salvação a todos, não é somente ao povo dele, né? Que não acreditou nele e que até hoje não crê que ele é o Messias, né? E muita gente, às vezes, eu não vou criticar o povo de Deus, eu vou dizer assim, né? Às vezes as pessoas acham que Israel é cristão, não é. Israel é judeu, é o povo de Deus ainda. Israel é o povo de Deus, mas a gente tem que orar por eles, porque eles não reconheceram o Messias que nós cremos nele. Tenta tocar no nome de Cristo lá em Israel. Chega lá em Israel e fala em Jesus. Esse Messias que a gente segue. Você pode ser até tomar uma cacetada lá deles, entendeu? Você
Está achando que eles acreditam em Jesus? Não. A salvação estendeu até nós por causa disso. Pela falta de fé do povo de Deus. Na carta de São Paulo aos Hebreus, ele fala que e tu, ó videira, que foi enxertada no ramo verdadeiro. Cuidado para que não se envaideça, pois Deus não poupou nem o ramo verdadeiro, que é o povo dele. Então temos que ter cuidado com aquilo que praticamos, para não se corromper, como o povo de Deus foi corrompido. Entendeu? Porque nós somos enxertados na videira verdadeira. E quando, na passagem de Jacó, Jacó tinha um irmão gêmeos. Eles eram gêmeos, né? Nasceu primeiro Esaú. E depois Jacó. Então Esaú era o mais velho, mesmo sendo gêmeos. Mas dentro do ventre dele, da mãe de Esaú e Jacó, que são filhos de Isaac, né? A mãe dele fala que teve uma revelação de Deus que o mais novo tinha que... O mais velho tinha que servir o mais novo. Né? Isso, servir o mais novo tinha que... Por que isso? Nós vamos chegar onde eu quero. Raciocina comigo direitinho para você ver. Eu vou voltar atrás, vou voltar em Abraão. Abraão teve dois filhos. Para você entender onde eu quero chegar. Abraão teve dois filhos. Ismael, primeiro, que é o filho da escrava, né? Porque Sara achava que ela não podia ter filhos. Tanto é que Isaac significa sorriso, risada, né? Porque Deus falou que ela ia ter um filho e ela estava de idade avançada. Então, o que acontece? Isaac é o filho da promessa. Filho legítimo. Aquele que dá continuidade ao povo de Deus, ao povo escolhido. Ismael é o filho da escrava, mas também é abençoado por Abraão. E ele é disperso do povo de Deus. Veja bem onde eu quero chegar. Mas como Deus é tão misericórdia, a salvação chegou até nós, pelo filho da escrava. Porque também é filho de Abraão, que Abraão é o pai da multidão, não é isso que Deus falou para Abraão? Então o povo judeu é descendência de Isaac. O povo novo de Cristo, que o judeu não aceitou Cristo, e o filho da escrava somos nós, porque nós não somos judeus, e a salvação estendeu a nós, através do filho da escrava. Se você prestar atenção, é isso que aconteceu, porque ele também foi abençoado. Então, quando o povo dele não aceitou Cristo como Salvador, aí sim nós aceitamos. E nós temos que rezar pelo povo de Deus para aceitar, porque eles ainda são o povo da promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele não esquece. Então nós não temos que se envaidecer, porque nós acreditamos em Cristo.
mas nós temos que fazer aquilo que ele manda fazer. Nós temos que ter a mesma fé que o povo dele tem, mas porém praticar mais ainda, porque nós ganhamos a salvação de Jesus através da nossa obra que ele, né, que nós acreditamos nele. Então assim mais nós temos que praticar. Então voltando a Jacó, o mais novo foi abençoado por Isaac, que é o, né, filho de Abraão com Sara. Então Isaac, né, que o irmão dele tinha trocado com ele a bênção na troca do alimento lá. Então ele preferiu a comida do que a bênção do pai. Então, mas ele abençoou também o outro mais velho. Mas Jacó, que nasceu depois, deu continuidade. E onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o mais velho é o povo de Deus, o mais novo é Jacó, Israel. Então, a nossa religião é a mais nova. Então nós recebemos essa graça de Deus, de crer em Cristo, como o povo dele não fez, nós temos que orar por ele. Nós temos que servir ao povo dele, porque eles são o povo da promessa. Nós somos aquele que carrega Cristo como Salvador, mas eles não aceitou, mas nós aceitamos. Então nós temos que interceder por eles. Porque ainda assim que a gente aceitou, apesar da salvação estender até nós, os judeus são o povo da promessa de Deus. E a gente sabe que onde Deus promete, ele cumpre, não adianta. Entendeu? Nós temos a graça de crer em Cristo, de aceitar Cristo como o Senhor nosso e Salvador. Mas a promessa é do povo judeu. Então a gente tem que ser bons um para com os outros, crer mais na Bíblia ainda, amar mais Jesus e nosso irmão e amar mais a Deus. Assim a gente vamos fazer aquilo que Jesus disse, os 2 mandamentos principais da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua, né, sabedoria, com todo o seu entendimento. Contudo, amar a Deus em tudo. Dai glória ao Senhor nosso Deus, né, em tudo. Vamos. E o teu irmão como a ti mesmo. Aí somos filhos de Deus. Aí recebemos a mesma promessa que o povo dele recebeu. Porque o povo não aceitou, não quer dizer que a gente é melhor do que eles, não. Porque Jesus quer salvar todos, não é apenas aqueles que aceitaram que ele é nosso Salvador. Ele quer salvar a humanidade. Ele quer que todos amem uns aos outros, não que se mutilem, não que se acabem uns com os outros, mas sim que se amem. Então é isso. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Que a paz do Senhor reine sobre a terra e sobre esse mal que está no mundo aí, destruindo muitas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo. Próxima meditação da palavra.